Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma atualização que estamos disponibilizando para o indicador, tá? O Isis Scalper, beleza? Então, se você está querendo buscar um indicador que tenha várias estratégias, tá? Que você tenha aí uma ferramenta que te agilize a localizar oportunidades e que faça com que o teu tempo de tela ele seja otimizado, ou seja, tu vai precisar menos tempo de tela para estar procurando sinais, e isso tu sabe que reflete na tua ansiedade, especialmente se tu está iniciando esse processo de aprendizado. Então senta o dedo no like, acompanha até o final esse vídeo, que esse vídeo pode ser para você, beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui a minha tela onde eu tô com um template básico, tá? Não tô com nenhum ajuste aqui, vou ir mostrando alguns recursos do indicador, mas é mostrar para vocês aqui que eu acabo utilizando esse scanner, tá? Que me mapeia, tá? Os sinais do indicador. Então facilita todo o meu trabalho, né? Eu ganho tempo e não preciso ficar com várias telas abertas, até porque eu tenho uma única tela só, tá? Então, inclusive, eu estou com vários ativos abertos aqui, mas justamente para daqui a pouco mostrar alguns exemplos. Mas eu posso trabalhar com um gráfico só e colocar um seletor aqui. Geralmente tem aqueles indicadores que são seletores de ativos, né? Tu vai ter lá EURUSD, GBP, basta apertar o botão, ele muda no mesmo gráfico, né? O ativo. Então vai diminuir a questão dos recursos de CPU do teu MetaTrader, ficando algo muito mais prático, tá? Beleza? Então vamos falar do indicador, tá? Aqui é o método que eu uso, que eu expliquei mais ou menos, tá? Que me poupa tempo, tá? Me reduz a ansiedade e com certeza isso aconteceu comigo, vai acontecer contigo. Tu vai ter uma experiência muito grande de tela, porque tu vai estar toda hora analisando sinais e vendo, né? No R aprende aquilo que fica e que se adequa melhor com uma probabilidade, né? Com uma consistência. Legal? Então, falar um pouco do indicador, tá? O indicador ele tem algumas configurações, tá? O princípio base dele é pegar movimentos fora, tá, de um canal, tá? Hoje existem vários canais aí, né, que pode se utilizar como estratégia. A gente usa um canal aqui, tá, justamente para pegar um alerta, né, de exaustão do preço, ou seja, o preço saiu um pouco fora do canal, ele já está começando a ficar fraco, com a tendência de voltar para dentro do canal, tá? Certo? Isso é totalmente configurável, né? Você pode, exemplo, ajustar para que ele só pegue movimentos aqui dessa natureza, né? Ou movimentos mais curtos. Isso vai depender da estratégia, tá? Então esse é o princípio básico. Depois que ele faz essa leitura de exaustão, aí a gente tem alguns gatilhos de entrada, que eu vou mostrar para vocês, tá? Nós temos 4 gatilhos de entrada, tá? Eu vou colocar aqui no gráfico aqui, tá? Para ficar pontuado. Nós temos, tá? O cruzamento de médias móveis, tá? Nós temos um pin bar ou martelo. Nós temos o setup 1, 2, 3, tá? E uma nova barra, tá? Nós temos esses tipos de gatilhos de entrada, tá? No caso de cruzamento de média, você pode fazer diversas estratégias. Aqui eu tenho algumas médias aqui, por exemplo. Eu tenho a média 50 e tenho a média 21, tá? Eu posso configurar o meu indicador, tá? Para que daqui a pouco ele pegue sinais no cruzamento da média 21 ou da 9 com a média 50, tá? Também posso utilizar aqui, por exemplo, ó, a gente tem o cruzamento da média. Vamos pegar a média mais rápida, da média 9, tá? Essa aqui é o equivalente à média 200 dos 5 minutos, tá? Então eu posso pegar um cruzamento desta média aqui com essa aqui. Então não necessariamente precisa ser um cruzamento de médias rápidas, tá? Pode ser uma estratégia,
tá? Em que você utiliza como referência um rompimento ou até mesmo um pullback, né? O que seria um pullback? O preço vem aqui, bate na média e volta, tá? Isso vai ser possível você configurar dentro do indicador, tá? Então, o segundo tipo de entrada, tá? Vai ser um pin bar ou um martelo, tá? Vamos aqui colocar ele aqui, ó, tá? O que seria um pin bar ou um martelo, tá? Aqui a gente tem basicamente é quase um doji aqui, né? Mas é um martelo com um corpinho bem pequeno. Aqui é quase um doji. Aqui a gente, por exemplo, tem um martelo, né? Ou uma estrela cadente, né? Que é um martelo invertido, tá? Então seria um sinal de reversão, ok? Nós temos também o setup 1, 2, 3, tá? O que é o setup 1, 2, 3? Então aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esses três candles aqui, ó, tá? O setup 1, 2, 3 ele se baseia num padrão de reversão analisando três candles. E o princípio dele, no caso, por exemplo, de uma compra, é o primeiro candle. O primeiro candle ele tem que ter a mínima acima do candle central, tá? E o candle gatilho, que seria esse aqui, ele tem que ter uma mínima acima do candle central. E ele tem que romper a máxima deste candle aqui, tá? Isso baseado seria o gatilho, tá? De entrada, ou seja, o sistema verificou uma exaustão do preço, tá? E aí pode ser esse gatilho. Este aqui que está mostrando, tá? Ele está com um gatilho de cruzamento de média, tá? Eu vou localizar aqui e vou fazer uma alteração, tá? Eu vou utilizar um gatilho, este que eu comentei do setup 1, 2, 3. Vou alterar aqui, só um pouquinho. Ó, ele até pegou antes aqui, tá? Então ele pegou aqui, ó. Ele pegou um sinal aqui, ó, a mínima acima da do meio, e este aqui abaixo acima do meio, claro, e o candle gatilho, certo? A mínima acima, beleza? Então ele acabou pegando aqui esse sinal. Se eu ajustar as configurações, tá? Para ele, digamos, ficar mais faceiro, vamos dizer assim, tá? Ele pode ser que ele pegue aqui, ó, uma segunda entrada, tá? Mas ele identificou o início da falha de movimento aqui e acabou gerando o sinal aqui, tá? Vamos lá. O outro padrão, tá? Pode ser também, até vamos ver aqui, deixa eu tirar o scroll e vamos dar um zoom aqui, tá? Ó, aqui a gente tem o padrão 1, 2, 3, tá? Aqui a gente tem um padrão 1, 2, 3. Aqui, ó, um padrão 1, 2, 3. Tá? E aqui também. Beleza? Então vamos agora colocar o outro padrão, que seria um pin bar. Ou um martelo. Vou configurar aqui. Ó. Então ele pegou aqui, tá? Um pin bar, tá? Vou esperar um momento. Ó. Então ele pegou aqui, ó, um pin bar. Ó. Aqui ele também pegou um pin bar, tá? Aqui ele também pegou um pin bar, tá? Vamos ver se pegou mais alguma coisa. Ó, aqui ele também pegou um pin bar, certo? Aqui ele pegou um pin bar. Pegou um pin bar, não, pegou... uma estrela cadente aqui. Ó, aqui ele pegou um pin bar, certo? Então, é outro tipo de
sinal. E o quarto sinal é simplesmente uma nova barra, tá? Aqui nós vamos ter muitos sinais, tá? Ó, tá? Ele pega uma barra vendedora. Ele define uma barra vendedora, tá? Ó. Aqui ele pega sempre do candle anterior ali, tá? Ó. Eu tenho que colocar ele aqui, peraí. Esse aqui eu tenho que colocar um outro filtro nele aqui. Deixa eu ver se eu estou no certo, não. Deixa eu mudar o sinal para barra fechada. Eu tenho que botar a barra fechada. Aí ele pega o fechamento da barra. Então ele pega aqui, ó, barra vendedora, uma barra vendedora, tá? E assim ele vai pegando, beleza? Então seria o outro sinal, certo? Então, o que acontece? Aqui o preço começou a pegar uma falha de fluxo comprador e aí ele aguarda o gatilho de entrada baseado no que a gente escolher. Além desses 4 tipos de gatilhos de sinais, tá? Eu até vou depois, para ilustrar, vou fazer um outro de cruzamento de média, com uma outra média diferente do que eu estou usando aqui, que é uma média rápida. Mas a gente ainda pode especificar o tamanho do candle. Tá? E não só o candle corrente, o candle do gráfico. Tá? Eu posso especificar um candle num fractal maior. Né? É como se, por exemplo, aqui, ó, o sinal tivesse dado aqui, só que se eu olhar aqui para trás, isso aqui vai formar um candle de 5 minutos, por exemplo, vendedor. Então eu ainda posso colocar uma análise de um fractal maior, ou até mesmo o mesmo, e definir um tamanho mínimo e máximo. Ou seja, para pegar realmente uma força. Seja para reversão, ou seja para um pullback e pegar a tendência. Certo? Tá? Basicamente seria isso. Eu vou aqui para critério aqui da gente ilustrar. Vou especificar aqui só para olhar aqui um cruzamento de média vamos botar aqui da média 9 com a 21, tá? Ó. Então, aqui ele está cruzando a média 9 com a 21 e está marcando um sinal. Ó. Tá? Com as configurações que eu estou usando, tá? Ele pegou só um sinal. Ó, aqui está pegando, mas são sinais mais fortes, né? Certo? É esse branquinho que eu estou ajustando, tá? São sinais mais fortes, certo? Então, você já viu que você tem diversos recursos de gatilho de entrada, tá? E você também tem a possibilidade, tá, de pegar esses sinais, tá, de correções do movimento. Beleza? Vou fazer um pequeno pause no vídeo aqui e agora já voltamos. Tá? Eu vou fechar algumas coisas aqui que não há tanta necessidade. Tá? E vou mostrar aqui uma outra ferramenta aqui que nós temos no nosso indicador. Tá? Deixa eu fechar aqui. Qual seria essa ferramenta? Tá? Você pode observar aqui, ó, tá? Que nós temos aqui um suporte de H1,
tá? E a gente também tem um suporte de H4, certo? Eu tenho um sistema de filtro desses sinais aí, tu vai ver qual a estratégia tu vai usar, tá? A gente até não terminou de falar sobre os recursos de estratégia, apenas, né, dos gatilhos de entrada, após as falhas de fluxo, né, de força. Mas a gente tem o que? Filtrar para que esses sinais pegam próximo de zonas compradoras e vendedoras. Então aqui, por exemplo, ó, nós tivemos um sinal, tá, que ele pegou próximo de zona compradora, suporte H4, tá? Aqui também, ó, próximo de zona compradora, certo? Tá? Embora aqui o gráfico já andou, tá? E algumas dessas resistências e suportes eles acabam se alterando, tá? Então sempre é válido utilizar aqui, ó, esse momento, tá? Certo? Por quê? Porque talvez para trás, tá? Talvez esse suporte aqui ele estivesse em outro ponto, ou a resistência também. Então, analisando aqui apenas esse contexto, sem olhar para trás, tá? O que o indicador me pegou? Pegou esse sinal aqui no suporte H4. Vocês podem olhar aqui, ó, que eu tenho um painelzinho que está escrito aqui, ó, resistência. Ele está no modo alto 2, tá? E eu tenho um valor aqui, ó, de resistência, 15.872, tá? Que é aqui, ó, certo? E eu tenho um suporte, tá? Que é onde está o preço aqui agora, tá? É que ele está fazendo a leitura do preço aqui agora. Então, neste momento, se desse um sinal, esse seria a próxima região de suporte e resistência. Quando o preço estava aqui embaixo, tá? O meu suporte, este aqui, seria o 15.822, tá? E no alto 2, tá? Ele busca qualquer resistência ou suporte rompido em qualquer time frame, H1, diário, o que for. Então, o alto, ele pega qualquer pivôzinho aqui, ó, tá, do preço, e ele entende que possa ser uma resistência após um rompimento, tá? Se eu botar num outro modo, que se chama alto 1, tá? Ele apenas, quando ele der um sinal num suporte, vamos pegar esse exemplo aqui, ele vai só procurar do indicador resistência. Então, nesse caso aqui, se tivesse esse suporte rompido, ele não ia considerar, ele ia buscar qual é a próxima resistência que eu tenho como referência entre o suporte, tá? Aqui. Depois eu tenho os outros modos, tá? Que é o modo H1, que é o modo H4, o modo diário, semanal e mensal. O que quer dizer esses modos? Eles apenas vão definir sinais naquele fractal que você definir. Então, no caso, se eu tivesse colocado apenas H4, ele vai analisar o seguinte: sinais perto do suporte H4, tá? E ele vai levar em consideração que a minha resistência pode ser que esteja lá para cima, lá, tá? Bem lá para cima. Eu nem vou, deve estar lá, aqui, lá em cima, tá? Nem vou andar muito com gráfico, tá? Então ele vai considerar que a minha resistência é lá para cima. Ele não vai levar em consideração, ó, esses pivôs aqui, tá? Que o preço deixou, certo? Beleza? Bom, o que eu posso também trabalhar com relação à análise desses pivôs, tá? Eu posso trabalhar, deixa eu colocar aqui, pullback e um breakout. Um breakout. Deixa eu até botar maior isso aqui. Tá, pessoal?
Eu posso trabalhar pullback ou breakout, ou posso trabalhar os dois juntos. Então, dentro do indicador, eu tenho o seguinte, ó. Se eu tiver com ele ativado pullback, ele vai fazer isso, pullback, tá? No suporte, então vai pegar aqui e vai abrir com. Se pegar próximo de resistência, que é o caso aqui, ó, tá? Ele vai fazer o pullback. Se eu tiver nesse modo aqui, que é o alto 2, tá? Ele vai pegar qualquer pivô, tá? Então, nesse caso aqui, esse suporte H1 ia virar uma resistência. Então, se tivesse um sinal aqui vendedor para baixo, ele pegaria neste modo automático, tá? Agora, vamos imaginar agora aqui, ó. Eu tenho uma resistência de H1 e tenho um suporte de H1, tá? Para você que tem uma estratégia de consolidação, vamos dizer, na seção asiática, antes de entrar a abertura de Londres, tá? Existem estratégias para isso, tá? E que às vezes é bom pegar o mercado consolidado, tá? Porque ele estava realmente aguardando a abertura de Londres, tá? Para ver que direção que o mercado vai. Então, tu pode, por exemplo, configurar o indicador, tá? Para dar sinais, aí vai daquelas 4 opções, tá? E você pode, por exemplo, definir que tu quer uma consolidação, tá? Daquele período. Um período de mais curto seria utilizar o fractal de H1, tá? Agora, tu vai olhar no gráfico e vai avaliar aqueles padrões que tu geralmente tu vê que é possível fazer uma entrada. Você vai analisar, por exemplo, aqui, ó, que nem o caso aqui, ó, qual é a distância daquele ativo entre o suporte e resistência. No caso esse aqui eu tenho 2.704 pontos. Se na tua estratégia tu entender que até 3.000 pontos, digamos que o preço estivesse fazendo isso aqui, ó, tum, tum, ele tem que fazer aqui, ó. Ele não pode ter rompido para baixo, tá? Ele tem que ficar aqui, ó. Tá, 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 tá. Se tu entender que até 3.000 pontos quer dizer que o preço está em consolidação e está favorável à tua estratégia, você consegue colocar dentro do indicador, tá? Limites mínimos e máximos do tamanho da distância entre o suporte e resistência. Então eu posso colocar lá 3.000 pontos. Toda vez que ele pegar uma região de 3.000 pontos entre o suporte e resistência, tá? Ele pode fazer uma entrada ou em pullback ou num rompimento. Aí eu posso botar o breakout. O que vai acontecer, tá? Eu posso, por exemplo, vamos dizer que aqui, ó, o mercado estava consolidado, eu deixo só no breakout. Então ele não vai pegar esses sinais aqui de pullback, ó, aqui e aqui, tá? Ele não vai pegar, ele vai pegar fora, tá? Só que aí às vezes tu tem que configurar o indicador, tá? Para ele ficar um pouco mais, vamos dizer, faceiro, tá? Para ele abrir mais fácil. E às vezes tem que botar até uma média ou talvez até um padrão de candle, certo? Então qual é a ideia aqui? Imagine aquela estratégia onde o preço rompeu aquela consolidação, ele vem aqui e aí tu pega um pullback. Por quê? Quando tu usar o breakout, ele só vai abrir venda, tá? Então ele iria abrir uma venda aqui, ó, ok? Ele ia abrir uma venda aqui. Ele não iria abrir compra, se tu definir só breakout. E se fosse o rompimento aqui da resistência, também ele faria a mesma coisa, tá? Ele poderia abrir aqui e voltar. Quando ele vem direto assim, ó, tá? Às vezes ele vai abrir aqui na volta. Mas quando ele tá, às vezes, numa consolidação, assim, ó, ele consolidou no próprio suporte aqui, aí às vezes ele consolida e abre um sinalzinho bem perto aqui, já na consolidação, tá? Beleza? Então, fica um indicador extremamente de price action, tá? E com certeza vai adequar a muitas estratégias aí que você vai poder fazer. E o melhor de tudo isso, você configura, pode colocar um padrão para alguns ativos e deixar no scanner para ele mapear isso para você. Que barbada, né? Então, tu não vai perder a oportunidade e vai poder usar alguma estratégia ou várias estratégias, né? E o mercado vai te mostrar, né? O indicador vai te mostrar essas posições, tá?
Para que é legal também a gente colocar essa análise de range, tá? Que o range seria a distância entre os pivôs aqui, tá? Vamos supor o seguinte, ó, tá? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu agora vou fechar aqui meu scanner, tá? Vamos supor que aqui eu tenha a minha região, tá, de resistência e aqui a minha região de suporte, ok? Na tua estratégia, tá? Eu vou até pegar como exemplo. Vamos dizer que você precisa pegar aqui, ó, 2.000 pontos, certo? Seria para ti o ideal, ok? Seria ideal no que sentido? Porque tu vai ter um stop de 1.000 pontos. Então tu precisa pegar 2 para 1. Ok? O que é possível fazer aqui dentro do indicador? Tá? Vamos pegar aqui, ó. Primeiro vamos traçar uma retração da Fibonacci. Tá? Vou pegar uma retração de teste, não só pegar aqui de onda, tá? Retração, tá, entre os pivôs, certo? Então vamos pegar aqui, ó, até aqui. Então, se o preço testou aqui e essa resistência ele vier até aqui embaixo nesse suporte, tá? Ele tem uma probabilidade de voltar a testar aqui 50%, tá? Certo? Então está marcado aqui um TP1 e um TP2, vamos dizer assim. Bom, se a tua estratégia é fazer aqueles, se eu não me engano, 1.250 pontos, né? Foi, por exemplo, abrir aqui. Não, pegar 2.000 pontos. Vamos pegar 2.000 pontos. Aqui, ó. Beleza? Grande possibilidade, tá? Só que para tu pegar 2.000 pontos, tu lembra que, ó, tu tá distante 700 e poucos pontos, tá? Da mínima. Então, o que acontece? Se tu pegar o sinal aqui em cima, opa, não vai dar para você fazer aqueles 2.000 pontos. Então, você pode definir, tá, na tua estratégia, um percentual, certo? Um percentual, tá? De quê? Que percentual é esse? Seria um percentual da região onde você quer pegar o sinal de compra ou de venda, tá? A ponto que, baseado num tamanho de range, certo? Você consiga ter a retração do movimento e uma correção para pegar no mínimo o teu alvo. Então tu pode estabelecer o que dentro do indicador? Vamos pegar aqui agora indo para a prática. Neste ativo aqui, ó, a distância entre o suporte e resistência tem que ter no mínimo 5.000 pontos. 5.000 pontos. Então tu define lá, mínimo entre suporte e resistência, 5.000, certo? Depois, qual é a região que você quer pegar sinais de compra e venda? Olha, eu quero pegar, tá? Desses 5.000, vamos pegar aqui, ó, até 1.000 pontos. Então seria 20%, tá? Então tu vai colocar lá dentro do indicador, tá? Desses 5.000, tu vai colocar um percentual, vai colocar lá 20%. O que o algoritmo vai identificar? Que eu só quero pegar sinais em que essa distância aqui tenha no mínimo 5.000 pontos e que, tá, o meu sinal esteja até 20% de distância da mínima ou da máxima, tá? Que aí tu pode pegar um movimento de baixo para cima. Eu estou dando aqui um preço que veio daqui para cá, bate aqui e sobe. Pode ser o contrário, tá? A configuração vai ser a mesma. Então,
Compreendeu por que, que a gente colocou 5.000? E por que, que a gente colocou esse limite mínimo? Para que o teu alvo de 2 para 1 seja viável. Então, não te adianta, tá, pegar, por exemplo, 2.500 pontos de distância entre o suporte e a resistência. Tá? Aí às vezes tu vai ter que pegar e colocar um stop loss muito curto, tá? E o teu alvo talvez não chegue, certo? Então tu consegue ajustar, tá? E aí o que, que vai acontecer? Aquilo que não estiver dentro desse parâmetro, ele não vai te dar sinal de alerta. Então o indicador vai o que? Vai geralmente te dar sinais dentro da tua estratégia e do teu gerenciamento de risco, beleza? Tá? Agora vamos para um outro detalhe. Tá? Que isso pode ser um filtro a mais, certo? E que só você fazendo o teu teste que vai ver se vai ser melhor ou não. O que a gente vai falar é na teoria, porque cada estratégia é individual, tá? E a gente não vai falar de resultados de estratégias, tá? Mas vamos lá. Vamos agora supor que aí é o que eu quero explicar porque que eu estou no alto 2 aqui. O alto 2 ele não só vai analisar, tá? Ele não vai ter aquela venda nos olhos, só olhar para frente. E olhar para frente seria analisar suporte e resistência aqui, ó. Ele vai analisar também os pivôs, que nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um suporte rompido. Então, no alto 2, se eu definisse, por exemplo, que o meu suporte e resistência tem que ter essa distância de 5.000 pontos, aqui ele não iria abrir o sinal, porque ele estaria considerando esse suporte rompido, tá? Porque vamos dizer que esse suporte já estava aqui, ó, ele veio, rompeu e veio aqui no suporte H4, tá? O que, que pode acontecer? Como ele estava numa tendência, pode acontecer que ele venha aqui, teste e volte de novo. Então, no alto 2, ele vai considerar isso aqui. Então, ele vai calcular qual é a distância desse pivô para esse aqui. 2.308 pontos. Opa, mas eu preciso de 5.000. O que, que vai acontecer no alto 2? Neste modo, ele não vai te abrir o sinal, tá? Por quê? Baseado nesse gerenciamento que eu coloquei, né? De você ter que fazer 2.000 e poucos pontos, né? Ou 1.250 pontos. 2.000 pontos, né? Tá? Então, pessoal, você tem várias formas de colocar aqui os filtros, tá? Para que você realmente consiga, tá? Criar estratégias, mapear diversos ativos e ter aí um sinal top, né? Claro que nem sempre o preço vai respeitar isso aqui, né? Mas aí tu vai analisar, tá? E se tu tem dificuldade, nós temos aí um template que a gente usa para filtrar também, tá? Colocando algumas técnicas e alguns outros indicadores para analisar também, tá? Esse sinal. Mas com isso aqui já é, tá? Um bom filtro. E aí tu não vai ficar perdendo tempo. Já sabe que aquele sinal que deu aquele padrão, certo? É da tua estratégia, né? Então, espero que tu tenha entendido. A segunda questão bacana que tem no indicador, tá? Eu consigo utilizar filtros de média. Então, vamos dizer que eu quero, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma distância de 4.000 pontos desse sinal, tá? Vamos dizer, ó, até essa média aqui, ó, certo? Então eu consigo fazer o quê? Definir que quando o sinal estiver numa distância X mínima da média, eu posso abrir compra ou venda, tá? Então, de que forma? Vamos pensar que eu quero fazer, em vez do filtro, tudo que está abaixo da média, eu quero abrir venda, ou acima da média eu quero abrir compra. Neste caso aqui eu posso inverter a lógica, tá? No próprio indicador a gente tem isso. Então, tu pode definir uma média, tá? E definir a distância em pontos, certo? Para quê? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá? Você possa utilizar o outro modo que não vai considerar esse pivô,
tá? Porém, ele vai aceitar um sinal aqui, desde que ele esteja bem esticado da média, por mais que tenha esse pivô aqui, tá? Porque aí pode ser que ele tenha uma tendência a voltar para a média, e foi o que aconteceu aqui. Embora tivesse esse pivô de suporte rompido, ele estava tão afastado da média que ele foi retestar a média e não esse suporte, porque a média é a média de preço, e aqui é uma média de 200, tá? Que é muito mais referência, tá? Do que esse suporte aqui momentâneo, rompido. Então tu pode colocar também esses critérios, não só para pegar aqui, ó, longe da média, mas também pullbacks, tá? Além disso, pessoal, o indicador ele tem análise de inclinação de média, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esta média móvel aqui que é de 50 períodos, tá? Certo? Eu posso, tá, definir que quando a média estiver inclinada para baixo, tá, e estiver abaixo dessa média aqui, a média 200, por exemplo, que essa aqui é 200, dos 5 minutos que está aqui, uma equivalência, tá? Eu posso pegar, tá, um sinal de pullback, tá? Eu vou tentar fazer a configuração aqui e vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou até botar uma configuração assim mais, eu digo, mais faceira. Eu vou fazer umas configurações aqui, você não deve estar vendo. Então vamos colocar agora, eu vou colocar um filtro de médias aqui, tá? Vou fazer uma primeira configuração, depois nós vamos partir para uma segunda configuração, tá? Então eu preciso pegar uma média rápida, vou usar a média 9 exponencial, tá? E vou pegar uma equivalência da média de 200 períodos dos 5 minutos, que seria num minuto uma média de 1000, tá? Eu acho que também estou usando exponencial, tá? Eu vou fazer um primeiro teste aqui. Espero que não trave. Ó. Então aqui ela está pegando os sinais do cruzamento. Agora, que é a branquinha, tá? Até vou tirar o outro indicador aqui. Deixa eu ver se eu estou certo. Vou tirar o outro indicador aqui, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu quero o inverso. Quero pegar abaixo da média, tá? Então o que eu vou fazer? Dentro do indicador eu faço a inversão da lógica, tá? Então eu vou fazer a inversão da lógica. E espero que não tenha bloqueado, tá? Que meu MetaTrader está dando umas travadinhas, tá? Se caso ele travar, eu vou fazer um pause no vídeo aí vou retomar o vídeo, tá? Novamente, tá? Aí eu volto aqui de novo. Pode ser que até mude um pouquinho a tela, mas eu acredito que ele travou aqui para mim. Eu vou já fazer um pause aqui e já retorno. Bom, pessoal, estou retomando aqui, tá? Até estou num outro ativo, mas a gente pode depois mostrar em outros, tá? Então, o que eu fiz aqui no indicador, tá? Eu coloquei uma análise de sinal em que eu tenho que estar acima da média de 1000 períodos, que seria o equivalente à média 200, tá? Dos 5 minutos, que é essa média aqui, tá? Deixa eu tirar o scroll aqui. Ó. Então, aqui, ó, ele pega só na tendência, ó. Certo? Abaixo da média e acima da média.
Agora, eu posso pegar duas situações, tá? Que eu posso fazer um filtro, tá? Então, você vê aqui, ó, que daqui até aqui a gente tem 70 pontos, tá? Certo? Até aqui em cima a gente tem aí menos de 300 pontos. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar um mínimo 7 pips e 30 pips, tá? Eu posso botar 7 pips e 30 pips, tá? Tomara que não trave de novo o meu PC, ó. Então, o que aconteceu? Eu peguei sinais, tá? Mais próximos da média. Ó. Mais próximos da média. Ó. Ou seja, um sinal muito abaixo, tá? Eu não quero pegar ele mais próximo da média. Tá? Depois eu acho que ele não marca mais. Certo? Eu posso utilizar dois filtros de nuvem também. Tá? Eu estou usando um filtro de nuvem para fazer esse tipo de análise, tá? Mas também posso pegar um outro filtro de nuvem. E aí vou mostrar para vocês aqui, ó. Veja que a amplitude que tem esse movimento, tá? E veja que as médias se afastaram aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, nesse candle aqui, ó, o sinal foi aqui, acho que um candle, dois candle para trás, eu tenho cerca de 45 pips, 45 pontos, tá? 4,5 pips. Então, se a gente olhar as médias, a gente pode ver que quando às vezes existe um movimento com muita força, né? As médias se afastam e depois elas voltam, né? Então eu posso botar um segundo filtro, tá? Deixa eu botar aqui um segundo filtro, em que eu vou pegar a média 9 com a 21. Eu vou analisar dois candles para trás do sinal, vou ver se é isso. Vou pegar a média 9 com 21, só um momentinho que eu estou ajustando aqui. E que tem que ter, no mínimo, vou botar 40 pontos, tá? Espero que não bloqueie. Ah, infelizmente bloqueou o meu MetaTrader de novo. É um probleminha que eu estou notando no meu MetaTrader, tá? Porque o meu sistema não é Windows. E aí começou agora de dar uma bloqueada aí, tá? Mas enfim, pessoal, eu já estou até no final do vídeo, não vou estender mais. Mas o que eu queria mostrar para vocês, tá? Que eu posso também fazer uma segunda análise aqui nesse indicador, tá? Analisando a curva das médias, tá? O ângulo entre uma média e outra, né? A distância, na verdade, tá? Certo? Para quê? Para pegar esses movimentos aqui. Então, somada a tudo isso, pessoal, a análise de médias que eu consigo fazer, inclusive, tá? Eu posso pegar qualquer média e identificar que a média, para ter aquele gatilho de entrada, ela tem que estar inclinada para cima ou para baixo. Eu posso também pegar uma média de referência, tá? Então, pensando aqui, ó, por exemplo, nesse sinal mais perto, tá? Que eu botei de 7, tá? Eu botei de 7 até 350 pontos. Mas se eu botar mais perto da média, tá? Eu vou pegar um sinal em que eu posso medir o ângulo da tendência desta média aqui. Então a média 200, ela está com a tendência de alta, ela está inclinada para cima. E aí, em vez de eu pegar a média para baixo, porque daí ele pode fazer um pullback e voltar, às vezes eu analisar o ângulo da média, isso como trade fazendo manual, você consegue enxergar, você consegue colocar isso dentro do algoritmo, tá? Para ele pegar uma média de referência e pegá-la inclinada. Para quê? Para melhorar o filtro do teu sinal. Então, pessoal, deve ter dado mais de 40 minutos. Se tu veio até aqui, chegou aqui, eu tenho certeza que tu não tem algo parecido no mercado. E eu tenho na prática, tá? O que esse tipo de ferramenta possibilita com que você
amplifique, tá, a tua análise, a tua experiência, porque tu vai ter vários sinais e vai parar de pegar sinal, tá, que daqui a pouco é fora da tua estratégia, né? Então eu tô te mostrando uma ferramenta bacana, entendeu? Então não perde tempo, cara, entre em contato com a gente aí, tá? Troca uma ideia, tu vai ver o que vai mudar isso aí, tá, no teu operacional, beleza? Então, desculpe as dificuldades aqui no vídeo, tá? Até já não é a primeira vez que eu estou gravando, já tentei fazer vários, mas tô com esse tipo de problema, então vou jogar o vídeo assim mesmo. Espero que tu tenha gostado. Acredito que ficou claro, tá? Se não ficou tão claro, né, talvez o teu nível de conhecimento ainda é inicial, tá? Mas mesmo assim a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Nosso contato está no link do vídeo, no vídeo ali na descrição, vou colocar o contato, tá? E te aguardo, beleza? Então, dá o like aí, compartilha com teus amigos, coloca o teu comentário, beleza? Aquele abraço, obrigado.